Nós estamos estudando aquilo que é chamado por Kardec no Livro dos Espíritos do retorno da alma à vida corporal. Estamos tratando as perguntas que começam lá na questão 330. A questão 330 é a primeira que fala do prelúdio do retorno. O que vem antes, como é a preparação. Mas nós já andamos um pouco. Na semana passada, nós comentamos a pergunta 331 e 332. Vamos voltar na 332 apenas para relembrar. Na 332, Kardec quer saber, no momento da reencarnação, quem já reencarnou aqui, levanta a mão, por favor. O Rui não está reencarnado, nem o Sérgio. Eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas deve ser um clone ou algum farso. Então, isso se aplica então a todos vocês. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, de seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como o vêm receber quando ele volta para o mundo espiritual. A pergunta que Kardec faz é sobre as companhias para essa viagem de vinda ao reino da morte. Porque de verdade, o reino físico, para o espírito, pode ser comparado ao reino da morte. Há um processo de enclausuramento. Quando nós deixamos um ambiente que é muito mais sutil, mais harmonioso do ponto de vista das vibrações, e precisamos tomar um escafandro, uma roupa pesada, em um plano que vai nos conter. Um plano que vai, pela materialidade, por aquilo que, em termos de densidade, vai se transferir para o espírito com emoções bastante fortes, submetê-lo a uma série de experiências impactantes, desafiadoras. Então Kardec, nesta hora, está querendo saber, quando o espírito se prepara para voltar, existem espíritos que o acompanham, seus amigos, que estão assistindo a sua partida do mundo espírita, do mesmo modo que vêm recebê-lo ao retornar para a vida verdadeira? Tem espírito acompanhando ou não? O que vocês acham? Nós já fizemos essa pergunta semana passada, hein? Depende. Depende. Quem falou depende aí? Levanta a mão. A Elaine. A Elaine assumiu o crime. Então, Elaine, explica aí por que depende, Elaine. Depende se ele conseguiu fazer amigos. Enquanto esteve do lado de lá. Então, terá quem acompanha. Caso contrário, isso também está ligado ao grau, né, ao lugar onde ele habita, no ambiente onde ele habita do lado de lá. Então, se ele conseguiu conquistar amigos, ele terá essas companhias. Caso contrário... Não. O conquistar amigos pode ser interpretado de uma forma, às vezes, confusa. O que você quer entender por conquistar amigos? Quando ele, na verdade, cultivou a amizade. Ele viveu a amizade, ele se Os prestou... bandidos cultivam amizade. Não, mas aí é como se ele fizesse... Aliás, são até amigos que escrevem o nome de um do outro nas costas. O Macarrão. Tão amigo que são. O Macarrão fez isso, tá certo. Bom, eu penso que a amizade... Agora você me pegou. Não, eu estou aqui bem longe de você, não peguei não. Pegou assim. Amizade. A questão é a seguinte, a gente não está habituado ao rigor das palavras. Disciplina. Nós, outro dia, caminhando, tínhamos um texto que fala sobre a disciplina, não é, Ricardo? Você lembra?
Você lembra da disciplina? Lembro. O que falava o texto, Ricardo? Vocês vão ver que ele não lembra nada. É mentiroso ainda, ó, desse tamanho. Levanta, Ricardo, só para o povo ver o tamanho da criança. Vai, levanta, fica em pé, Ricardo. Olha só. Olha o Ricardão. Ó. Senta, Ricardo. Disciplina. Nós conversamos sobre isso aquele dia. Faz um tempinho. O tempinho faz 1 mês e meio, 2 meses. Não, faz mais tempo. Tá. Como eu vou lembrar do texto que eu li? Você não pode dar uma ajudinha, não? Tudo bem, Ricardo, você leia o texto mais uma semana, na semana que vem eu volto à pergunta. Tá bom? Vou salvar você dessa hoje. Disciplina. É uma palavra muito importante para que nós entendamos o que significa estar no mundo. Nós vamos encontrá-la repetida 3 vezes pelo mentor de Chico Xavier. Quando Chico vê Emmanuel pela primeira vez como um espírito que vai solicitar dele a concordância ao trabalho, Chico está orando num açude em Pedro Leopoldo e vê, perto da cachoeira, uma luz intensa, uma cruz, como se estivesse pegando fogo, e um sacerdote, um padre, que se apresenta à sua visão. E entre as coisas que este padre diz a ele, era um espírito que havia vivido em uma das suas vidas em nosso país, na condição de clérigo, perguntar se ele estava de acordo, que eles já se conheciam há muito tempo, que eles tinham se preparado para trabalhar nessa encarnação. E o Chico responde que não sabe se tem condições. E o Espírito diz a ele, por aquilo que nós sabemos, você está preparado, desde que aceite as 3 condições. E Chico então quer saber quais são as 3 condições. E esse Espírito não diz que é amar o próximo como a si mesmo, fazer a caridade, perdoar as ofensas. Não. Esse Espírito não diz que é nada disto, que parece ser algo tão fundamental para o crescimento de qualquer cristão ou qualquer ser humano. Esse Espírito diz, o primeiro é disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Então, quando nós procuramos entender o que significa determinada expressão, por falta de disciplina, nós tentamos criar correlações, sinônimos. Nós não prestamos atenção no que as palavras querem dizer. Nós não extraímos das palavras o que elas têm de significação. Nós lemos por cima, mais ou menos queremos guardar alguma coisa e então a gente fica tentando reproduzir, porque como a gente não tem uma boa memória, uma memória fotográfica ou uma memória que seja atenta, disciplinada ao que você leu, nós não conseguimos muitas vezes repetir exatamente o que significa. Então a gente fica fazendo o que a Elaine fez, explicando uma coisa, usando uma terminologia que não quer dizer aquilo, apesar de eu estar entendendo o que ela está se esforçando para explicar. Mas ela se embananou, ela não conseguiu sair por causa disto. Ela não conseguiu explicar-se melhor por faltar a ela a noção original do que estava na resposta, que ela leu. Seja na semana passada, seja durante a semana, seja hoje. Vamos ver o que está escrito na resposta. Isso depende da esfera que o espírito habita. A primeira informação é que existem esferas onde habitam espíritos. Não é uma esfera. São
esferas. O que é uma esfera? Ana Paula, você vai ficar só nessa página ou você vai entrar em algum dicionário? O que é esfera? Círculo não é esfera. Vejam só como são coisas diferentes. Não, vamos simplificar primeiro para o aspecto de imagem geométrica, esfera. Hã? Esfera, segundo a definição da geometria, não é círculo. Existe bola que não é esférica. Apesar de que a figura, ela nos leva a ter definições parecidas com esta, certo? Mas se você pegar um bambolê, é uma esfera? É um círculo? Então, um bambolê é um círculo, mas não é uma esfera. Esfera é uma superfície, não é? É uma superfície que tem essa ideia de círculo por todos os seus lados. É uma superfície, como se você pegasse o círculo e com muita velocidade você o girasse no mesmo eixo. Então aquela superfície que gira e que se cria quando se gira com velocidade, se chama de esfera. Bom, então, se você entendeu a ideia do conceito esfera, agora você vai me responder uma coisa. Isso que você tem na sua cabeça, que é a ideia de esfera, é um objeto ou não é um objeto? Quem acha que é um objeto? Levanta a mão. Ana Paula, procura objeto. Por favor. É um objeto ou não é um objeto? Isso que está na cabeça de vocês. Eu não estou falando que você está com ele nas mãos. Isso que você pensou agora, essa superfície, isso é um objeto ou não é um objeto? Não é um objeto. E se eu disser para vocês que é um objeto? Vocês vão acreditar? Vão ou não? Para vocês verem como nós não sabemos sobre o que nós nos debruçamos. Se eu trouxesse uma bola de futebol aqui e falasse, isso é uma esfera, vocês diriam, sim ou não? Sim. Bom, do jeito que está, vocês já têm até medo de dizer sim, né? Agora, se eu perguntasse, isso é um objeto, o que vocês diriam? Por que vocês diriam que é um objeto? Vocês, então, identificam que o objeto é algo que existe fora de você. Certo ou não? Certo ou não é? É um objectum. Fora, jectum. Projetado. Projectum. Colocado adiante ou antecipado. Colocado no mundo antes de ser real. Planificação. Projectum. Objectum. De onde vem a palavra objeto. Esta existência, essa visualização e essa materialidade dão a todos nós a certeza de que ele existe.
Agora, o conceito de esfera, esse conceito que vocês pensaram, ele existe ou não existe? Ele existe fora da sua cabeça ou só existe dentro da sua cabeça? Não, você pensa sobre ele. Mas ele existe como um conceito ou não existe? E por que não é objeto? O ar também é invisível. Comprovada? Não, eu não quero diferenciação de estados da matéria. Eu estou perguntando, aquilo que é matéria. Por alguma maneira você pode ter certeza que ela existe. Mas a esfera é um conceito geométrico. Ou não é? Existe fora da sua cabeça ou só existe quando você pensa nela? Como ideia, como conceito, existe ou não existe fora da sua cabeça? Hã? Existe. Existe fora de você. Você pensa, você faz esferas do modo como você quiser, da cor que você quiser, do tamanho que você quiser. E por que isso não é um objectum? Está fora de você. Tem existência. Só porque você não enxerga? Porque tem dois sentidos. Um pode ser esfera, objeto, pode ser de dimensão espacial. Não, eu não estou falando ainda da pergunta. Eu estou falando da ideia esfera. Vamos fazer então, já que está confundindo, porque é muito redondo, vamos mudar. Vamos imaginar, por exemplo, o número 3. O número 3. Existe ou não existe? É material ou não é material? Hein? É material ou não é material? Alguém pega o número 3 aí, caiu debaixo da cadeira aí, ó. Pega ele lá para mim. Hein? Ele não é matéria. O número 3, a raiz quadrada de 25. Existem todos estes conceitos fora de nós. Mas a gente acha que isso não é objeto. Porque para nós, ingênuos, objeto é aquilo que a gente pega, aquilo que tem materialidade. E ainda assim, se condiciona essa materialidade ao que você enxerga. Campos magnéticos não são visíveis. Você não enxerga, mas são extremamente materiais, são decorrência da interação da matéria. Ou seja, a primeira constatação é que existem objetos que têm determinadas categorias que você é capaz de dizer com certeza, eles existem fora de mim. Eles têm dimensionalidade, eles têm temporalidade, eles têm volume. Eles são capazes de impregnar com alguma noção. Mas existem outros objetos que não têm isto. E que são igualmente exteriores a mim, têm existência independente da minha pessoa, só que eu não tenho como pegá-los. São chamados objetos ideais. Os primeiros são os objetos reais. Objetos reais. Eles são. A sua essência é ser. Os objetos ideais também são. Só que uns têm materialidade, outros não têm materialidade. Os ideais não têm materialidade. As equações matemáticas, os números, as formas geométricas, todas elas são coisas que estão fora de nós. Que por falta de pensar sobre isso, nós não imaginamos que existam como coisas.
mas existem. São considerados objetos, chamados de objetos ideais. Então ele está falando aqui que os espíritos, para que possam ter esta sensação, ou para que possam ter alguém que os acompanhe, dependerá isso da esfera. Vamos chegar então agora no sentido da esfera. Deixando de lado a cogitação filosófica de objeto ideal, esta esfera que ele está se referindo não é um objeto ideal, é um lugar, é uma dimensão que tem a forma redonda, como a da Terra. Então é nesse sentido que ele está usando a palavra esfera. Algo circular. Ele não está falando que é um prato, não está falando que é uma pirâmide, que é um cone. Está falando que é uma esfera. Depende da esfera que o espírito habita. Supõe-se que haja mais de uma. Pelo teor da resposta, no mínimo tem que haver duas. Para espíritos, no mínimo duas. Porque se só existisse uma, não adiantaria responder isto. Ou seria sim, ou seria não. Porque ou o espírito habita a única esfera que existe, ou ele tem que estar encarnado. Certo? Ou não? Para que essa resposta tenha lógica, é preciso que haja pelo menos duas esferas. Para espíritos. Pelo menos. Então, depende, para que você possa ter o apoio dos seus amigos, depende de que esfera você é oriundo. Mas o que tem a ver a esfera com isto? Porque aí, na continuação da resposta, ele vai revelando. Se está nas esferas, aqui ele já usa plural, onde reina a afeição. Ou seja, tem a Terra, que é uma esfera sólida, materialmente falando. Fora da Terra, que é o núcleo onde os encarnados vivem, existem esferas, como a Terra. Só que maiores, porque estão ao redor da Terra. Mas nessas esferas, vamos fazer de conta que fossem duas. Uma onde não reina a afeição, e outra onde os espíritos que vivem lá vivem baseados na afeição. Uma sem afeição, outra com afeição. Uma sem afeição, outra com afeição. Aí vem a resposta continuando a dizer: nas esferas onde reina a afeição, então você já descobre que aquela única já não é uma. São várias as esferas evolutivas ao redor da Terra, em camadas vibratórias, onde reina a afeição entre os espíritos. Reinando a afeição, se o espírito que vai reencarnar vem de uma delas, ele pode contar com seus amigos. Com aqueles cuja afeição, sendo verdadeira, porque eles estão em uma esfera onde isso é verdade, se interessam por ele. Porque quando a Elaine falou assim, não, é se você tem amigos, no umbral está cheio de amigos. Assim, todos, se você observar o livro Libertação de André Luiz, você vai ver que Gregório tinha um monte de companheiros, comparsas, que estavam obsedando Margarida. A própria Margarida era objeto da inflexão, da dureza de Saldanha, espírito, que havia imantado mais de 14 corpúsculos ovoides em toda a estrutura do seu perispírito, seu corpo vibratório. Sem contar todos os asseclas que obedeciam Saldanha, e que tinham em Saldanha
alguém, seu comparsa, seu amigo. Ou seja, ainda que conceitualmente a amizade do mundo inferior não seja nobre como é a amizade do mundo superior, e isso acontece na Terra, mesmo entre nós, não se pode negar que no plano inferior exista amizades, entre aspas. Portanto, o conceito que você deu a respeito, não, depende se ele tem amigo, não se enquadra no que a resposta dos espíritos está dizendo. Porque estes espíritos que estão nos níveis inferiores não estão habitando esferas onde reina a afeição. Eles estão habitando esferas onde reina o interesse comum, que é o que os amigos falsos utilizam para se aproximar uns dos outros. Podem perceber, mesmo na Terra, os que se dizem amigos geralmente não são. Eles têm interesses comuns. Eles gostam do mesmo time, eles gostam do mesmo tipo de comida, eles gostam do mesmo tipo de música, do mesmo barulho. Quando uma destas coisas começa a mudar, acaba a amizade. Eles não são aqueles que descobriram que se gostam, independentemente do que eles visitem, de que time eles torçam, de que comida eles comam, se jogam ou não futebol, se bebem ou não bebem pinga, não importa. O que nós encontramos no mundo como conceito de amizade entre os encarnados já é dessa natureza. É apenas a justa posição de interesses. Não é o reino da afeição. Na Terra, como nos círculos ao redor dela. Ainda não estamos falando de esferas onde reina a afeição. Então, os espíritos que vão reencarnar e que são oriundos destas esferas onde a afeição entre eles é legítima, eles contam com apoios. Eles contam com companheiros, eles contam com amigos que os acompanham, que os estão sustentando, dando força, amparando. Mas aqueles que vão reencarnar de esferas onde não reina a afeição, geralmente não conseguem contar com ninguém. Porque geralmente os que estavam com eles, ao perceberem que o cara vai ser levado para reencarnar, eles se mandam. Não querem saber. É, você que se dane. Eu vou junto com você para quê? Eu não quero sair do bem bom, não. Vai você. Não é? Entende, Elaine, a diferença entre o que você quis dizer usando a palavra amigo? Por falta da disciplina, do conceito, daquilo que ele está falando, é que você não soube sair da situação que eu perguntei a você. Mas no umbral também tem amigos, entre aspas, só que os conceitos são distintos. Espera um pouquinho, deixa chegar o microfone, para te dar a oportunidade de falar. Assim, eu grifei aqui, então... Isso, baixo, reina a afeição. É que está bem no meu... Para baixo. Alice, ela não fala pelo nariz, ela fala pela boca. Aí, tá. Vai lá. Então, onde reina a afeição? O que eu identifiquei vamos ver se eu entendi bem. Se eu entendi, né, pelo menos. A parte da afeição é o que faz a diferença. No caso aqui, é quando nessas esferas realmente se identifica esse sentimento. Sim. É uma atitude de é um sentimento, seria mais um... A afetividade. Procura o que é afectos. Então é isso. Ana Paula, por favor. Afeto, afetividade. Afectos. Na nossa definição do português, não correspondendo necessariamente à essência da afeição considerada pelos espíritos, quer dizer inclinação, simpatia, amizade ou amor. Você vê que gama absurda de coisas diferentes que pode significar afeição na Terra. Não é? Ó.
inclinação, simpatia, amizade e amor. Quer dizer, tirando a raiva, quase tudo pode ser enquadrado como afeto. Mas nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que fala sobre as famílias, a relação familiar. Ele nos explica que existem famílias espirituais e famílias materiais. Que os seres se unem no plano espiritual por outras causas que não aquelas que unem as pessoas na Terra. Que a união se dá por afinidade e simpatia de gostos ou identidade de gostos. Então, Elaine, o que mais faz com que as pessoas se aproximem e que, portanto, dá essas diferenças, são exatamente essa sintonia, essa afinidade de padrões de sentir, de gostar, e que quanto mais puros eles vão se tornando, mais eles estabelecem afetos verdadeiros. Quanto menos puros, mais as coisas são ligações de interesses. Por isso é que a resposta envolve nas esferas onde reina a afeição. Os espíritos que vêm de lá contam com amigos. Mas nas esferas onde a afeição não reina, não impera, onde o grau de pureza não é senão o do vamos junto dar um transapé no fulano? Vamos junto beber pinga lá no boteco que tem os caras lá meio chapado? Quando isso é nesse nível, certamente que as entidades que vão reencarnar não podem contar com o amparo de nenhum deles. Compreendeu mais ou menos o significado? Não, vai primeiro no Rui, que ele já tinha levantado a mão. André, quando existe a esfera que existe afinidade, existe então a que não existe afinidade. Existe afinidade menor e de outra natureza. Então não são, por exemplo, não existe... A afinidade que está falando que reina, essa afinidade, que é esse entrelaçamento autêntico dos seres entre si, quando você tem isso, você encontra facilidade de ter apoio para o processo reencarnatório. Mas quando você é oriundo de esferas inferiores, onde essa afetividade não reina, você fica na mão. Então, numa mesma dimensão, existem várias esferas, como a nossa aqui que nós vivemos. Poderíamos compreender que numa mesma dimensão tem várias esferas, e não existiria uma esfera ou uma dimensão onde não reinasse a afetividade, a afeição. Quer dizer, não é um mundo estéril, né? Não existe uma dimensão onde não há. Os espíritos são levados a essa dimensão e lá não há afinidade. O que existe é graus diferentes na mesma dimensão. Isso a gente percebe pelos livros. Por exemplo, na Terra, vários espíritos são acompanhados na hora da encarnação. É que a Terra não está inserida nesse contexto vibratório de exclusividade, porque na medida que você insere-se no mundo espiritual, o que acontece, Rui, é que a similitude de vibrações como que restringe o ambiente aonde aquele espírito se encontra. Os mais atrasados têm que ficar juntos numa mesma esfera. Os mais avançados podem subir a esferas menos densas do que aquelas. Mas os atrasados não podem ir na deles, e eles podem vir na dos atrasados. Agora, o que acontece na Terra? Nasce na Terra espírito de todo tipo. De todas estas esferas, vem pipocando para renascer no mundo. Espíritos das esferas inferiores, espíritos das esferas subcortais, espíritos das esferas superiores, todos podem tomar corpos
E então o que acontece na humanidade encarnada é uma mescla evolutiva de pessoas que não compreendem a amizade por um outro padrão que não o de interesses, ao mesmo tempo, uma ou outra pessoa que consegue desenvolver o afeto sincero, autêntico e ter essa afinidade com alguém. Portanto, na Terra o que acontece é uma mistura de espíritos de todos os níveis, coisa que no plano espiritual eles estão mais ou menos setorizados por vibrações, nessas esferas específicas. Na tríade que você escreveu, psicografou... Lúcius. Espíritos estão sendo retirados e levados a uma parte para uma transição, para outra dimensão. Na série Transição Planetária, que você se refere. Isso. Esses espíritos vão para outra dimensão. Não, eles vão para outro orbe. Ah, ok. Tá? Eles já estão numa outra dimensão porque são espíritos. Estão na dimensão do mundo espiritual. Dali eles vão ser recolhidos, estão sendo levados para depois irem a um outro mundo, onde eles vão ter esferas, onde vai ter o mundo material e como é a Terra hoje para eles. Só que será num outro ambiente menos avançado do que a Terra. Isso. Alice, aqui. Boa noite. O que eu consigo entender é que na onde há essa esfera, onde reina, quer dizer que predomina a afeição, quer dizer, aonde que habita esses espíritos que têm uma predominância maior para o bem. Então há e eles interagem nessa sintonia. Então não há essa dessintonia entre eles. Enquanto que outros setores onde que existe essa amizade, como ele falou, né? Essa amizade ela é momentânea, porque se está dois comparsas ali, o outro já não quer fazer mais de errado que o outro está fazendo, há essa separação. Então, por si mesma, ela não existe. Então, aonde reina é porque predomina o bem. Então, há essa afeição. Enquanto que na Terra, por exemplo, tantos, né, em várias categorias, vão se elevando e o outro vai ficando. Então, há essa separatividade quando não reina o bem. Por isso que eu me recordo daquela, quando Jesus, né, fala, olha, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão me chamando. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu pai. Quer dizer, é aquele que está em sintonia com o bem. Então, onde que predomina o bem, não há essa desafeição. Sim. É o que eu entendo. Essa palavra amizade, que aqui a Elaine usou e ela também está usando, ela pode ser interpretada em âmbitos diferentes, em graus diferentes, não é? Jesus fala de amigos. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus considera os discípulos seus amigos. Só que, em termos de amizade, os discípulos não viam Jesus como seu amigo. Mas eles se consideravam amigos de Jesus. Nós observamos que eles mesmos não eram capazes de entender o que significa a palavra amizade na boca do Senhor. Mas apesar de não entender, eles faziam uma ideia do que é ser amigo, para a evolução que eles tinham naquele tempo. Eles eram amigos, eles protegiam Jesus, eles levavam o Senhor, eles cuidavam se havia comida para todos, se o Senhor estava cansado, eles tentavam afastar a multidão. Simão levou uma espada para o horto, quando Jesus, antes de ser preso, estava em oração, para tentar defender o Senhor se alguma coisa acontecesse. Só que, quando tudo ocorreu, todo mundo sumiu.
E Jesus ficou sozinho. Jesus não disse, olha, vocês querem saber quem era meu amigo? O Simão, o Lucas não, o Levi, o Tiago, ó, eu vou dar o endereço para vocês, vai lá que eles estão lá agora, escondido, ó. Pode ir. Jesus não faz isso. E eles estavam escondidos mesmo, fugidos. Porque Jesus tem um grau de amizade que é muito superior ao conceito que aqueles seres mais primitivos, como somos todos nós, temos de amizade. Jesus não entrega o seu amigo, mas os amigos entregam Jesus. Então, é importante que nós não nos atenhamos a palavras sem fazer com elas a reflexão necessária para discernir níveis de compreensão de conceitos. Nos planos inferiores, umbralinos, vamos chamar, existem comparsas, existem companheiros, hordas que se associam para fazer coisas. E são amigos entre si. Se dizem assim. Obviamente que a afetividade que une estes espíritos não pode ser a mesma da afetividade que existem entre espíritos que têm amizades em níveis superiores. Não pode. Porque aqueles inferiores, na hora do sacrifício, eles fogem. São amigos, como eram os discípulos de Jesus. Mas quando a coisa fica preta, ó, cada um por si, o resto a gente se encontra, se der a gente se encontra em tal lugar, tchau. Agora, em níveis superiores, os espíritos têm um grau de afinização, de amizade, que é muito diferente, que levam até ao sacrifício as missões que aceitam para ajudar um amigo. Nós observamos o amor de Alcione, nós observamos Gúbio e Matilde no livro Libertação. Matilde não pode descer onde está Gregório, tão atrasado que ele se encontra. Mas ela pede a Gúbio, com quem ela tem uma ligação muito intensa, de uma ligação de amor, de afinidade, de amizade profunda, que ele possa, ao resgatar Margarida, ajudá-la a resgatar o próprio filho, que é o espírito de Gregório. E nós vemos nas diversas obras espíritas conceitos de entrega de almas que se dão como amigos, incondicionais. Então, a mesma palavra que a gente pode usar para revestir uma mesma ideia, precisa ser iluminada com o nível em que ela está sendo interpretada. Por isso, não é que não tem amizade no plano inferior. Tem, só que é uma amizade para quem está no plano inferior. E para você entender, é fácil você compreender isso comparando como Jesus via a amizade dele para os discípulos e como os discípulos viam a amizade deles para com Jesus. Todas estas são questões que nós já comentamos na semana passada e que valem a pena que todos possam voltar a ela, meditar a respeito. Vocês já tiveram a ocasião aqui de entender alguns conceitos filosóficos sobre objetos que existem, que têm essa existência que a gente pensa que esses existem, os outros não existem. Não, objetos reais, objetos ideais, e existem outras categorias que depois nós estaremos tratando também. Mas agora a gente vai para a pergunta seguinte, 343. Que é o encerramento dessa parte do capítulo 6, dessa primeira parte, vem a pergunta 343. Os espíritos amigos. Antes de falar disso, a Ana Paula
está colocando aqui para que eu possa me lembrar, e eu agradeço a sua lembrança, Ana Paula. Ela está colocando um desenho que foi feito por Eigorina Cunha, recentemente desencarnada, e ela havia recebido em sonho a visão de lugares do plano espiritual. E ela, quando acordou, ela se aventurou a desenhar estas visões. Como médium bastante assim séria, ela guardou os desenhos e não mostrou para ninguém. Os desenhos ficaram com ela há muito tempo. Um belo dia ela foi visitar o Chico, em Uberaba. E então, o Chico perguntou para ela: Eigorina, e os desenhos, Eigorina? Ela falou: mas que desenhos, Chico? Os desenhos que você fez e está guardando lá, há não sei quanto tempo, que está na gaveta. Só ela sabia, ela pensava. Mas ela não sabia que tem um bando de fofoqueiros no plano espiritual que ela nem imagina. Porque, na verdade, ela tinha sido levada a visitar o ambiente em que se desenvolveu a história conhecida por Nosso Lar. Aquela que André Luiz relata no primeiro livro da sequência de livros cujo subtítulo é A Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar foi um livro bastante revolucionário para o seu tempo, porque através de Chico Xavier, André Luiz vem contar uma dimensão, parece que tão material quanto a Terra, para pessoas que estavam sem saber como pensar no mundo invisível. Não havia como entender o mundo invisível, como conceituar os conceitos do livro dos Espíritos, do livro O Evangelho, essas coisas assim, como ficavam todas meio nebulosas, meio flutuantes. Nosso Lar foi tão assim diferente, vamos dizer, que o próprio médium conta depois, ele precisou, para não ser barreira ao que o Espírito queria contar, ele precisou ser, durante a noite, Chico foi levado a conhecer a cidade Nosso Lar, para ver que aquilo que o Espírito André Luiz estava escrevendo através dele, existia. Porque ele mesmo, apesar de ser um médium mecânico, quando lia o que estava escrito, porque ele tinha que passar a limpo, quando estava escrevendo, ele não sabia o que estava escrevendo, mas quando ele ia passar a limpo, ele tinha que ler. E aí, meu Deus do céu, mas que coisa maluca esse negócio. Onde já se viu? Ou seja, ele começou a criar um ambiente mental ruidoso, atrapalhando o fluxo da informação. Então ele também foi levado para visitar departamentos da cidade Nosso Lar, durante o sono. Só que até então era só ele. Mas, graças à sua percepção mediúnica, graças à informação deste plano, que é o coordenado do mundo invisível para o mundo visível, ele também ficou sabendo que Eigorina tinha ido lá ver. Só que a Eigorina, em vez de mostrar o desenho, achou que ela também estava ficando maluca, engavetou o desenho. E aí, o Chico pergunta: Eigorina, e os desenhos? Você tem que mostrar para as pessoas. Aí então que ela começou a entender que ela não estava ficando pinel, não estava ficando doidinha das ideias. E então ela contatou com pessoas que tinham mais capacidade de transformar o desenho de uma forma um pouco mais bem feita, bem acabada, e ela escreveu um pequeno livro que foi editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, que se chama Cidade no Além. São 2 livros que foram editados, com desenhos que ela fez. O primeiro é Cidade no Além. O segundo é Imagens do Além. Em ambos, ela apresenta desenhos daquilo que ela viu. E, com base nesses desenhos,
é que se construiu o cenário do filme Nosso Lar, que depois nós vamos assistir no cinema, que procurou levar em consideração, em linhas gerais, é claro, e descontando a canhestra maneira de expressar-se através do desenho, da médium, eles procuraram fazer um ambiente que pudesse representar mais fielmente o contato mediúnico que Igorina teve. E neste contato, um dos desenhos mostra as esferas. A localização da cidade Nosso Lar sobre a cidade do Rio de Janeiro e a posição em uma dessas esferas, ou na intersecção da esfera umbralina com a primeira esfera já não umbralina. Como André Luiz conta no livro Nosso Lar, a cidade Nosso Lar é uma cidade de transição. Ela ainda está na zona umbralina, mas na periferia do umbral leve. Chamado assim de umbral leve porque eles dividem as zonas próximas ao centro, onde está a crosta terrena, em 3 níveis. Eles colocam o umbral, aí você vai dizer o 2 Brau, o 3 Brau e o Charlie Brau. Não. Eles colocam um umbral denso, que é o mais próximo, o umbral médio, que está na intermediária dimensão, e o umbral leve, que está já na parte periférica. São regiões esféricas ao redor de toda a Terra, com esta predominância vibratória específica. Nosso Lar ainda está no umbral, só que ela está na periferia, está na passagem da região umbralina para as esferas mais elevadas. E então ela tem um desenho. Eu não sei se o Raul consegue pegar o desenho aqui, vou botar o Raul para trabalhar, que ele está roncando ali no canto da parede. A Ana Paula colocou para a gente, olha, o Raul vai mostrar. Consegue pegar aí, André? Vocês estão vendo aqui, nesse ponto onde tem essa estrela, a representação da cidade Nosso Lar, esta é a zona do umbral leve. Aqui, nessa outra intermediária, é chamado umbral médio. Esses buracos que vocês estão vendo não são buracos, são delimitações de áreas nas quais estão construídas instituições transitórias para o nível vibratório deste umbral médio. E a parte mais escura é o umbral mais denso, a parte mais próxima da Terra. Nosso lar, portanto, está próximo dessa intersecção entre a terceira esfera com as esferas superiores. Já viu aí, Andrezinho? Porque o livro que foi editado, ele vem com um pequeno encarte. Esse encarte é um desenho em tamanho maior que Igorina fez para representar a cidade Nosso Lar, em 2 planos, né? Ou em plano simples. Cada uma destas pontas corresponde a um ministério, certo? No centro nós temos a torre da governadoria. E estes quadradinhos são representações dos diversos quarteirões, onde casas, outros núcleos se encontram. Esta imagem, você também que nos está assistindo, vai encontrar na internet. É fácil de você pesquisar a cidade Nosso Lar, você vai ver inúmeras imagens. Esta é uma ampliação do desenho que a Igorina fez. Aqui você vê, fora do perímetro principal, um cantinho aqui, o Campo das Águas, onde corre o Rio Azul, o rio que abastece a colônia. Mais aqui embaixo, ela colocou o Campo da Música. Também um lugar de recreação através de melodias, etc. Aqui, na parte inferior, o Parque Hospitalar, onde André Luiz ficou internado assim que ele chegou
do umbral. Ele não foi para a cidade. Ele ficou um tempo aqui, nesse ambiente, até se recuperar. Depois ele saiu do ambiente hospitalar e foi morar onde? Na casa de quem? Na casa de quem? Da dona Laura. O Lísias não era o dono da casa. Ele era o filho da dona Laura. A dona Laura, depois que tinha tido um envolvimento na terra com o senhor Ricardo já tinha reencarnado e depois ela estava esperando chegar uma filha que estava desencarnando e ela ia também pegar o caminho de volta para a terra, ia reencarnar, a senhora Laura. Então, essa esfera é uma das que a pergunta 342 se refere ao falar sobre esferas que o mundo espiritual propicia. Aqui, nas esferas espirituais que a Igorina apresentou, eles denominam as esferas, eles colocam os nomes. A esfera, o núcleo da Terra, não é? A crosta. Depois vem o umbral grosso, o umbral médio, o umbral leve, onde está localizada a cidade. Depois a esfera, a primeira esfera superior seria a esfera referente à arte em geral ou cultura e ciência. A esfera acima desta seria a do amor fraterno universal. E a esfera acima desta seria a das diretrizes do planeta, onde estariam os espíritos responsáveis por definir o governo ou a rota evolutiva das criaturas que estão albergadas nessa escola. E fora desta esfera, aí teríamos a abóbada celeste, né? As estrelas, o cosmos. É quando já não há mais esferas vibracionais. São as informações contidas na obra Imagens do Além. Ou Cidade no Além. Isso. Tá, ok. Bom, mostradas essas imagens até como uma forma de esclarecer a ideia da esfera, não é? Nós vamos para a pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida. O que significa esse nos seguem durante a vida? O que é esse seguir? Eu vou no meu Facebook, eu sigo um monte de gente. Eles têm Facebook também? Os espíritos têm Facebook, essa idiotice que os homens inventaram, eu estou seguindo o cara. É isso aí? Hein? É isso aí ou não? Quando muito eles curtem. É isso? Eles curtem. Quem são os espíritos que nos seguem durante a vida? Não estou falando dos coisas ruins. Né? Porque esses, coitados, eles até chega uma hora que eles dão um surto de bom senso, eles saem de perto de nós, não aguentam, né? Eles também são espírito obsessor, mas um dia eles acordam, né? Para a coisa ruim que a gente é. Então, vou procurar uma coisa melhor. Mas quem é que segue alguém? No caso, se você... Vamos usar até esse termo que nas redes sociais se utiliza. Seguir quer dizer você ir junto com alguém que você admira, que você quer saber o que está acontecendo com ele, você quer se ocupar com as coisas que essa pessoa também está fazendo. É o conceito desse seguir. Há pessoas que seguem exemplos de santos, não é? Há pessoas que seguem exemplos de Corinthians, de Palmeiras. Não, eu estou falando de santos da iconografia, não é? Da geologia. Porque são pessoas nobres, são pessoas que têm valores, que tiveram bons exemplos, então você quer seguir aquilo. Pessoas que seguem escolas filosóficas, que seguem escolas religiosas, que seguem escolas estéticas.
Agora não, né? Já é velho o negócio do tal do emo. O cara usa um cabelo enfiado assim no meio da cara e se esconde atrás do cabelo dele. Nada contra, mas é uma tendência que aquele indivíduo segue. Ele não adianta ele dizer que ele é emo se ele não tiver aquele cabelo, se ele não tiver aquela cara, se ele não tiver aquele jeito. Não dá para ser skinhead sendo emo. Né? Neonazista com aquele cabelão assim. Não dá. Porque quem é neonazista tem que rapar a cabeça, que nem o Nil, que nem o Felipe. Mas eles não são neonazistas, tá? É que eles estavam com piolho. A pessoa tem que escolher. Então, seguir quer dizer adequar-se, estar junto, estar repetindo, estar interessado, interessar-se, vamos dizer assim. Então, a pergunta é: os espíritos amigos que nos seguem durante a vida, não é 5 minutos, não é por meia hora, não é por um período, mas é pela vida. A pergunta de Kardec se refere a este tempo. São algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sobre aparências desconhecidas? Alguém aqui já sonhou com alguém, algum espírito que você ficou feliz de ter encontrado, mesmo que você não saiba quem é? Levanta a mão. Olha aí. E como é que vocês sabiam que era alguma coisa boa? Ana? Espera o microfone, Ana. Como é que você sabe? Pela sensação que eu tive. Sim. Pela aparência que eu vi, era pessoas que parecia que eu já conhecia. Mesmo que você não soubesse quem era. Mesmo que eu não sabia quem era. Mas eu me senti muito bem em estar próxima dessa pessoa. Camila, você que teve coragem de levantar a mão aí. E tem mais vou acrescentar uma outra coisa. É possível, em sonho, a gente ir visitar um umbral? Sim. Sim. Você já está sendo preparada, vai um estágio. Olha, pra cá que você vai vir, hein? Já vai vendo como é que é. Vai lá dar uma espiadinha. Dá uma espiadinha, pra depois você não achar que a gente não te avisou, hein? Porque eu sonhei visitando um umbral. Sim, tudo bem, eu tô brincando com você. Mas, às vezes, os trabalhadores, as pessoas que têm boa vontade, durante a noite, durante o repouso do corpo, elas são também trabalhadores do espírito. Elas são levadas a lugares, elas vão ajudar espíritos no resgate de entidades, como acontece lá nos caravaneiros do nosso lar, que foram lá com carroças, com os transportes, retirar entidades que estavam nas regiões mais densas, não é? Agora, Camila, você levantou a mão aí, o que você já teve de experiência nesse sentido? Quando eu sonhava com algum espírito, eu não tinha vontade de acordar. Você ficava sonhando, você queria continuar sonhando e queria estar ali. Porque era bom? Sim, e daí quando você acordava, quando eu acordo, eu falo, poxa, por que eu não continuei sonhando mais um pouquinho? Porque você estava num estado de espírito bom. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Quando a gente sonha alguma coisa, acontece na vida real? Não necessariamente. Nós temos vários programas que nós já tratamos do assunto sonho. Inclusive no site, você tem 4 ou 6 horas de programa de rádio falando sobre o sono e os sonhos. Você tem programa de vídeo falando sobre o sono e os sonhos. Nós estamos explicando essas questões. Eu não vou poder abordar isso agora, nesse momento, porque é totalmente fora do nosso assunto. Mas você, se entrar, nós temos aqui os programas de TV 123, 122 e 121, são 3 programas Alimento para a Alma, que falam sobre o sono e os sonhos. Se a Ana Paula deixar de novo lá, isso, ela não vai precisar fazer estágio no umbral essa noite. São programas de 2009 que nós já fizemos, e eles estão baseados também nos programas de rádio, que estão disponíveis. Ela vai colocar agora para a gente ver os programas de rádio que falam sobre sono e os sonhos.
E aí a gente explica. Alguns podem ser sonhos que vão acontecer, os diversos tipos de sonhos, pantominésicos, sonhos de premonição, sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos, são tipos de sonhos que alguns acontecem, outros não acontecem, e são produzidos às vezes por coisas que você comeu, por produtos químicos que você ingeriu, por coisas que você assistiu, que você leu, que aquela imagem ficou na sua mente, ou então sonhos espíritas, sonhos reais com a sua vivência do que aconteceu do lado de lá. Então, assista a esses programas e você vai tirar essas dúvidas de uma forma muito clara, muito fácil. Quem mais disse que sonhou aqui com alguém que, mesmo não sabendo quem era, você ficou feliz de sonhar? Tem um monte de gente que levantou a mão aí. Valdinero, você levantou a mão ou não? Enquanto você está pensando, o Lucas levantou, não é, Lucas? Você que levantou a mão aí. Vai lá, Alice. Alice, é na boca, hein? Não é no nariz. Quando eu comecei a frequentar a casa... Que casa? A casa espírita aqui, o Bezerra. Talvez procurar conhecer o que está acontecendo. Eu passei por um sonho que eu acho que eu estive com o Dr. Bezerra e um trabalhador da casa aqui. E é um médium daqui. E isso me deu uma paz muito grande, até como princípio de acreditar na doutrina, de seguir, continuar estudando. Foi muito Dr. Bezerra estava fazendo propaganda, né? Pode ir lá, que o negócio é sério. Eu garanto para o senhor que o negócio pode ir. Incrível, é isso que ele... Incrível. A imagem não era assim como essa. Sim. Eu saí do sonho, supondo que era o Dr. Bezerra. Certo. Tá? Mas é um sonho... Alguma coisa internamente te dava essa convicção, não é? E é um sonho que eu não consigo esquecer, porque... Foi muito bom também, teve essa beleza. Então, a pergunta que ele está fazendo é sobre exatamente isso, não é? Às vezes a gente tem contato durante o repouso com espíritos que a gente não sabe quem são, mas a gente sabe quem é. Você não identifica a personalidade daquele ser por ter vivido com ele em algum momento nesta vida, porque seria muito fácil. Se aparecesse lá o fulano que você conheceu, que vocês eram amigos e ele já morreu, tudo bem, tranquilo. O que esse cara está fazendo no meu sonho? Você até podia pensar, não é? Por que eu estou sonhando com ele? Mas são coisas que você sente mais do que você identifica. Então, Kardec pergunta, esses espíritos amigos que nos seguem durante a vida, podem ser aqueles que algumas vezes nós vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? Sim ou não? Hein, Ricardo? Sim. Deu tempo de você ler as duas frases da resposta, Ricardão? Não, você nem leu. Ótimo. Disciplina. Então o que está escrito lá? Pode ler agora? Não, você não leu, mas já respondeu sem ler? Não, eu acredito que sim, porque como o testemunho das pessoas aqui falaram... Sim, e a gente... você está indo pelo que os outros falaram, né? Não, estou indo pelo contexto que Ricardo foi feito vai com aqui. as outras, é isso? Não. É o testemunho das pessoas aqui presentes. Sim. E mais pelo estudo mais ou menos que eu faço... Fala mais alto, Ricardo, a gente tem que ouvir isso. Todo mundo tem que ouvir isso. Vai lá, fala aí. Pelo estudo mais ou menos que eu faço? Pelo estudo mais ou menos que eu faço, entendi. Eu estou decifrando aqui, vai. Concluo que a gente sai do corpo para aprender algumas coisas. Automaticamente, os espíritos que nos querem bem ou que nos acompanham, vai dar os conselhos, vai dar umas orientações para nós, para a hora que voltar para o corpo, seguir a vida ou corrigir alguma coisa que estamos fazendo de errado. Isso nós já fazemos quando estamos encarnados, não é? Nós também fazemos isso com pessoas que a gente quer bem, que a gente se interessa. Às vezes você telefona, e aí você está sumido, você está precisando de alguma coisa, você estava doente, eu fiquei sabendo que você não passou bem, está precisando que eu te faça alguma coisa, que eu te ajude. Ou seja, você também vai oferecer a sua atenção para pessoas com quem você tem um relacionamento de carinho, de afeição, não é? Então, o que os espíritos confirmam, é isso que o Ricardo, nos estudos que mais ou menos ele faz, também confirma. Ou seja, muito frequentemente são eles
esses espíritos que estiveram com a Ana, com a Camila, com o Ricardo e com outros que levantaram a mão, que eu não sei se estava com o Valdiner, mas eu acho que estava também. São espíritos que nos acompanham, que querem nos dar esse apoio. E olha, gente, é interessante que às vezes você não tem um problema grave, você não está passando por nada e você não se lembra muito de nenhum sonho. Mas basta você estar em crise por algum motivo, basta você estar passando por um problema afetivo, por um problema material, por um testemunho de saúde, que você começa a sonhar com espíritos dessa natureza. Você começa a ter sonhos com entidades que querem que você se lembre que você não está sozinho, que você está bem acompanhado, que eles estão do seu lado. Enquanto você não está passando por nenhum testemunho, você não está precisando saber que você tem bons amigos, né? Aliás, você não está nem muito interessado em ter amigo, porque imagina se toda hora você souber que a Bisa está com você dia e noite. Como é que você vai beijar o seu marido, fazer alguma coisa se a Bisa está ali do lado, dia e noite? É complicado, né? Então é bom até não saber. Mas basta você estar pensando, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou ter que morrer dessa vez, não vai ter saída. Pronto. Você começa a sentir esse apoio, esse amparo, essa presença, que às vezes você nem sabe de quem é, mas você sabe de quem é. É o que os espíritos estão respondendo. E com isso, nós vamos terminar aqui hoje, porque nós temos perguntas da semana passada que ainda não fizemos, né, que não pudemos responder. E na semana que vem nós vamos entrar num item muito interessante que fala sobre a união da alma com o corpo. Até aqui era o quê? O que era até aqui? Prelúdios da reencarnação, para o retorno. O que é prelúdio? Aquilo que vem antes, que antecede. Agora, a partir da pergunta 344, nós já vamos observar que o processo está em andamento, ou seja, a união da alma e do corpo, ok? E vamos para as perguntas da semana passada. A pergunta da Vivian Bravo, de São Paulo, é a seguinte: minha sogra tem Alzheimer em estágio avançado. Ela é médium e sempre disse ser orientada por seu mentor espiritual que, se deixasse o trabalho no espiritismo, adoeceria. Isso é possível? Bem, Vivian, veja só. Vamos observar as coisas de um prisma mais objetivo. É muito comum pessoas frequentarem casas espíritas ou pessoas que vão a casas espíritas que tenham problemas de percepção mediúnica. E alguém diz para ela assim: nossa, você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai ficar doente. Ou então, a pessoa está trabalhando, mas é aquele trabalho, sabe? De vez em quando vai, de vez em quando não vai. E aí chega alguém e fala: olha, você, desse jeito, você está se candidatando aí para a cama, porque você não está trabalhando. Então, algumas pessoas interpretam essas advertências como se fossem ameaças, como se fossem ações do mundo invisível, que se a pessoa não obedecer, paulada na moleira dela. Mas não é assim que funciona. Quer ver como funciona? Deixa eu achar na minha biblioteca. O livro Estante da Vida, de Humberto de Campos e Chico Xavier. O capítulo é o capítulo 15. O título é Compromisso. Nós fomos chamados a ajudar um pequeno grupo familiar na Terra, diz Humberto de Campos, que estava fustigado, atacado por um doloroso caso de obsessão em determinada cidade no mundo. Instrutores amigos nos indicaram alguém
no plano físico, que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira era a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes. 36 anos antes, Alberto Nogueira havia renascido. Eu estou com uns tiques assim, sabe, meio estranho. É um código. E ele estava trabalhando em um núcleo espírita. E é para esse núcleo que a nossa expedição partiria, para tentar ajudar uma pessoa que estava com problema obsessivo. Tratando-se de companheiro que nós ainda não conhecíamos, o tal do Alberto Nogueira, meu amigo Saturnino e eu atendemos a recomendação de companheiros outros e fomos consultar a ficha, ou melhor, o processo que dera origem à existência atual do Alberto Nogueira, com a tarefa mediúnica inserida no seu contexto. Alberto Nogueira um dia era espírito. E então foi lá e pediu para não ser mais só espírito, ele queria nascer e ter mediunidade. Então o Humberto de Campos e o Saturnino lá foram ver como que isso aconteceu. Engolfados na consulta ao processo reencarnatório, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento. Ali, nas primeiras folhas da curiosa documentação, Senhor Jesus, está escrito lá, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para voltar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, a meu mando, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o sarcasmo, o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalha as feridas que eu mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, quero recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e me guia. Por baixo desse texto comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior,
que determinava, em nome do Cristo de Deus, o seguinte: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. Essa é uma frase das mais lindas que existe na boca do Senhor. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em uma vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano, de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por graça do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana. A semana tem 7 vezes 24 horas. Isso dá 28, vão 2, 14, com 2, 168 horas. Em 168 horas de uma semana, ele é convidado a oferecer 8 horas de trabalho gratuito na mediunidade, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os, instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividades de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Termina o despacho. Diante das páginas tão expressivas, de certo, Saturnino e eu não precisaríamos alongar mais anotações. Partimos imediatamente em busca do seareiro do bem, com a escala pela moradia da obsessão atormentada. Passariam primeiro na casa da moça que estava sofrendo o processo obsessivo. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingido a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Era imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar a sua mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da menina doente, colocando-a com a filha obsediada a caminho do centro espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos que nós havíamos recolhido na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulamos indagações mentais ao simpático dirigente encarnado da instituição, que nos esclareceu em pensamento que o amigo Alberto abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira um impasse, uma vez que para auxiliar no momento nós precisávamos do Alberto. Munidos das informações necessárias, conseguimos situá-lo, ou conseguimos situar a mãe e a filha à procura do Alberto. 20 horas e 20 minutos. Achamos Alberto em bonita varanda lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou a ele a colaboração mediúnica em socorro da filha doente. Mas Nogueira respondeu inflexível: "Não, senhora, não posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos eu servi na condição de médium, nas obras da caridade."
Finalmente adoeci. Não sei se eu adoeci ou se eu me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãezinha insistisse, atendendo aos nossos rogos, ele terminou com uma tirada humorística. A única criatura que trabalha, dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Só o burro trabalha, dando de si sem pensar nele mesmo. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, o fogo, as lágrimas, a penúria, o abandono, a fim de desagravar a própria consciência, no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Uma pessoa que faz isso, com a dívida que ele assumiu possuir, o que pode esperar? É vingança de Deus fazer ele ficar doente? Não, é efeito natural. Em alguns casos, o processo mediúnico é missionário. Em outros casos, o processo mediúnico é resgate. É a mediunidade torturada, a mediunidade perturbada, a mediunidade que vem com a pessoa que tem todas essas dívidas e que precisa equilibrar-se através do serviço. Não me refiro que é o caso da sua tia, dessa pessoa que você ama. Mas não sei quais são os compromissos que ela teve. Não sei por que os espíritos não a alertaram, como aconteceu aqui no livro do Humberto de Campos. Foram sutis. Não, você não pode desanimar, porque eles são generosos. Mas se nós, que podemos trabalhar, que podemos suar, preferimos chorar, tenhamos em mente que o nosso passivo é muito maior do que o nosso ativo. Então não vão faltar motivos para que a gente chore, para que a gente enferme. Se você não quiser sofrer, se você não quiser resgatar o mal no leito de hospital, trabalhe. Trabalhe no bem. Mas se você está se candidatando a ser um dos enfermos, que provavelmente vai precisar de remédios, não faça nada. Se você trabalhar no bem, você pode ser o pior acelerado que já existiu. O universo vai te defender. O bem que você fizer, as pessoas que se sentirem melhores por sua causa, se levantam como um hino que fala de você a Deus. Deus não nos quer sofrendo. E então Ele nos fortalece, então Ele nos dá vontade, nos melhora o organismo, que às vezes está doente, mas que pode sentir alívio, para que você comece a fazer o que há muito tempo já deveria ter feito. Mas se temos os benefícios, se temos os recursos, e deixamos a enxada sem trabalhar, a primeira coisa que acontece com ela é enferrujar. E a ferrugem é o preço da omissão. Daí, pode ser que os compromissos que essa nossa irmã possuía, que ela não quis, como esse Alberto Nogueira aqui também não quis fazer através do amor, ela vai ter que fazer pela dor. Ah, mas ela vai ser ajudada quando chegar no plano espiritual? Não, não. Ela já está sendo ajudada aqui antes de ir para o plano espiritual. Desde quando renasceu, ela já está sendo ajudada. Vai trabalhar. Não pode deixar. Procura ajudar. Nós vamos te dar apoio. Olha, você está falhando. Você está deixando de ir. Você sabe que o negócio não é bolinho. Nós estamos te avisando. A ajuda, Vivian, ela vem muito antes. Agora, o grande problema é que esta senhora, se ela tem compromissos de vidas passadas, que foram aqueles que agora foram autorizados a ser quitados pelo trabalho no bem,
a consciência dela vai estar pesando. Ela sabe que ela não fez. E todos nós que sabemos que não fizemos, ou sabemos que fizemos o mal, nós mesmos nos punimos do outro lado da vida. Não precisa de ninguém para nos punir. Nós mesmos. A nossa consciência é muito clara a respeito disto. Quando os espíritos nos alertam, não é que eles queiram mandar em nós. É que eles estão tentando nos defender de nós mesmos. Não existe juiz pior do que a nossa consciência. Eles estão falando, escute agora, aproveite esta oportunidade, porque se você não fizer isso, quando você chegar do lado de cá, a vergonha que você vai passar vai te fazer enlouquecer. Você vai ficar louco. Que é o que está acontecendo com muitos espíritas. Que desencarnam achando que só porque fizeram meia dúzia de passe magnético, entregaram um pouco de comida para os pobres, deram umas esmolinhas, falaram um pouquinho sobre Jesus, pronto, já podem estar esperando o paraíso. Chegam do lado de lá e percebem tudo aquilo que eles haviam se comprometido a fazer e não fizeram. Quem conta isso, em um dos livros, nos fala que Eurípides Barçanufo administra, no plano espiritual, um grande sanatório, no qual uma das alas, inteirinha, é destinada aos espíritos que enlouqueceram depois de terem vivido no espiritismo na Terra. Quando chegaram do lado de lá, por terem visto o que receberam de informação e o nada que fizeram com aquilo que receberam. Eles enlouquecem. Enlouquecem mesmo. Nós temos tido na nossa instituição depoimento de membros desta casa, espíritos agora do lado de lá, que foram aqui fundadores, que foram trabalhadores, e que às vezes se manifestam por médiuns, lastimando o pouco que fizeram. Tendo vergonha de terem vivido aqui e não terem do lado de lá agora, como sentir alegria, por verem o que significa este trabalho no mundo da verdade. Não o trabalho desta casa, mas o trabalho que os espíritos têm no esforço de espiritualizar a humanidade. Não estão em sanatórios, mas eles estão nos ajudando a que nós possamos nos candidatar a não ir para um sanatório, enquanto a gente tem condição de fazer alguma coisa. Por isso, Vivian, ela já está sendo ajudada. O problema é saber se ela vai aceitar ajuda depois que ela desencarnar com a consciência pesando, como a gente acaba tendo, não é? Do outro lado. Obrigado pela sua pergunta, Vivian. O Ferreira de Fortaleza. Como podemos reconhecer ou identificar as missões reencarnatórias na encarnação atual, ou seja, nossas provas? Bem, Ferreira, você pergunta duas coisas que são diferentes. Por causa da disciplina que o Ricardo na semana que vem vai ter que explicar, uma coisa é missão, outra coisa é prova. A missão, você vai na pergunta 573 do Livro dos Espíritos e você vai descobrir qual é a missão do espírito encarnado na Terra. Ali está com todas as letras. Qual é a missão do espírito reencarnado no mundo? Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Essas são as primeiras frases da resposta. Como identificar as missões reencarnatórias? Você tem uma missão, todos temos. Instruir os homens. Veja como você pode ajudar as pessoas à sua volta. Instruindo. Instruir é passar conhecimento, é ajudar as pessoas a se modelarem com aquilo que você já sabe. Outra forma de você também trabalhar é ajudar o progresso. Não é necessariamente instruir, é prestar um serviço, é dar uma informação,
é lavar a roupa que o outro não está podendo lavar, porque está doente, ajudar o progresso, fazer o lanche para a pessoa poder ir para a escola de noite e ela estudar, estimular a pessoa, elogiá-la para que ela possa não desanimar, ajuda o progresso de alguém. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa que você pode fazer como missionário é instituir condutas que ajudem as instituições que estão no mundo a que funcionem melhor. Não jogar lixo na rua, não jogar garrafa pela janela do seu carro, não jogar o lixo por cima do muro do vizinho, no terreno baldio. Por quê? Porque existe um sistema que funciona normalmente de coleta pública, inclusive com seleção de materiais distintos para facilitar depois a reciclagem, ajudar o progresso e melhorar as instituições, cooperar com o governo das nações, dos estados, das cidades, do seu bairro, observar alguma coisa que está acontecendo. Ontem, indo fazer o programa de rádio, havia na rua, bem à frente, uns 50 metros acima do local, havia um grande vazamento que ainda não tinha aflorado, porque não tinha corroído o chão, mas começava a brotar, a minar a água do asfalto. Quando voltava do estúdio, perguntei para o guarda: o senhor viu o vazamento que está aí no chão? É algum cano que furou, algum cano que vai começar a romper e vai levar o asfalto daqui a pouco. Não, o homem aqui já viu, já chamou até a Sanasa para não sei o quê, já tá, mas a Sanasa até agora não veio. Ou seja, uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que não é responsável pela Sanasa, tinha visto, tinha identificado o problema na rua e já tinha tomado uma medida, ajudando o progresso da comunidade. Ele não ganha nada com isto, mas ele já alertou o poder público para o poder público tomar a medida. Ou seja, a missão é isto. A prova é diferente. A prova é sofrimento. Tanto quanto a expiação, prova e expiação são idênticas no sofrimento. A diferença é que uma te é imposta, a outra você que pede. E como é que você sabe quando você está em prova e quando você está em expiação? Muito simples. Quando você reclama, você está expiando. Quando você aguenta, quando você leva a burdoada e não reclama, quando você vai com paciência e sabe que tem que levar aquilo até o final, você está tendo bem a prova que você pediu. Essa é a diferença entre expiação e prova. A missão não tem nada a ver com isto. A missão não é sinônimo de sofrimento. Missão e prova são sofrimentos, por quê? Porque nós temos que evoluir pelo mal que fizemos, que vamos consertar, ou por querermos andar mais depressa e pedirmos desafios que vão nos exigir, vão nos fazer um esforço maior em nossa conduta. Tá bom? Muito obrigado, Ferreira, pela sua pergunta. Marlene Sodré de Leopoldina. Tem um conceito de vida, ninguém faz nada de bom ou ruim sozinho, é o que ela pensa. Ninguém faz nada de bom ou de ruim sozinho. Isso é uma questão filosófica. Mais uma. O que é fazer o bem? O que é fazer algo de bom? O que é isto? E o que é fazer algo de mal? Sozinho é outro conceito. Você pode interpretá-lo sozinho fisicamente ou sozinho espiritualmente. Dependerá de como você está vendo isto. O jovem rico chega a Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para entrar no reino? Antes de responder a isso, Jesus pergunta para ele: por que você me chama bom? Jesus pergunta ao jovem rico: por que você me chama bom? E antes que o rapaz responda, Jesus acrescenta: bom, só o Pai o é. Não poderíamos imaginar, entretanto, que Jesus precisaria de alguém para fazer o bem,
Porque ele não pode fazer o bem sozinho. Ele tem que fazer com alguém. Então, Marlene, essas frases, elas envolvem ideias, envolvem conceitos que você tem na sua cabeça. Medite sobre eles. Analise quais são os enfoques que você está dando em cada um dos termos. E aí você mesma vai poder dizer se esses enfoques são adequados ou estão exagerados em alguma coisa. Tá bom? Agradeço a sua participação e espero que você possa resolver esse seu problema. E aí nos explica qual foi a solução que você deu para ele. Tá bom, Marlene? Um abraço. O Láucio de Franca. Como os espíritos superiores encaram os animais, os seres irracionais? Esses animais tão belos que trazem tanto amor e beleza às nossas vidas, como isso funciona na vida desses seres? Eles também possuem espírito? Para onde vão quando deixam a vida material? Ô Láucio, essa sua pergunta não está ligada a nada do que nós estamos estudando agora. Mas se você voltar no livro dos Espíritos, você vai aprender algumas coisas que nós aqui já pudemos conversar sobre a inteligência instintiva, como que é que ela governa a vida dos animais inferiores. E existe também um trecho muito interessante que nós aqui às vezes comentamos, que você encontra no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quando ele fala a respeito da alma dos animais. Nós aconselharíamos a sua curiosidade a buscar informações. Mas para poder abordar alguma coisa um pouco mais profundamente, nós não teríamos condição de fazer isso agora, nesse momento. Tá bom, Láucio? Mas nós sabemos que todos os seres na criação, não importa em que nível evolutivo, pertencem ao projeto divino que vai sendo evoluído para formar corpos que sejam aptos ao desenvolvimento daquilo que se torne no futuro a inteligência angelical. Por enquanto, nós estamos na inteligência hominal e ainda não sabemos utilizá-la. Mesmo assim, obrigado pela sua pergunta, um grande abraço, o Láucio lá de Franca. Ok? Com isso, nós terminamos as perguntas que ficaram pendentes da semana passada e aquelas que nesta semana nós recebemos dos nossos queridos irmãos. Agradecemos a participação de todos, aqueles que puderam nos acompanhar. Nós havíamos começado com 48 cidades e agora estamos com quase 70 cidades em sintonia com a TV. Esperamos 71 cidades nesse momento. Vamos então agora fechar os olhos para a prece de encerramento. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o teu amor nos oferece através do entendimento das leis espirituais, para que nossa inteligência desabroche nos seus potenciais luminosos de autoanálise, de avaliação dos próprios problemas e da capacidade de superação. Obrigado pela companhia amiga que nos acompanhou até aqui e que vai conosco de volta para o nosso lar. Para a casa onde encontraremos o repouso para a noite, onde talvez um sorriso ou alguém de mau humor nos esteja aguardando. Não importa, que nós penetremos como aqueles que portem consigo a tua vibração sublime e saibamos abraçar os que são afim e aqueles que nos hostilizem, que nós oferecemos o melhor de nosso sentimento e que possamos construir já agora essa esfera de afeição verdadeira, que abdiquemos da amizade fortuita, da amizade mentirosa, da amizade interesseira. Porque nós não gostamos de ter amigos assim, aprendamos a não ser amigos assim. Mesmo que os outros não nos reconheçam. Que nós saibamos buscar pela peneira da verdade e da bondade este sentimento real
que nos fraterniza, que nos abastece. Obrigado, Senhor querido, porque até hoje ainda vale a afirmativa de que você é o nosso melhor amigo, mas ainda pesa em nossa consciência a mesma pergunta: será que nós somos amigos verdadeiramente de você? Será que somos os teus companheiros? Ou será que de novo te venderíamos, te abandonaríamos, te esqueceríamos? Que nós pensemos a respeito e que nossas condutas no novo dia nos ajudem a escolher que objetos verdadeiros nós cultivaremos. Até então estamos fascinados pelas coisas que a gente enxerga, que a gente pega, que a gente vê como se fossem reais. E nos esquecemos que todas estas coisas não existirão mais. Ajuda-nos a acordar, Jesus querido. Que a noite de repouso para o corpo represente estudo para a alma. E que o novo dia, sorrindo para nós, se a bondade de Deus assim o permitir, que a Ele nós cheguemos. Nos permita fazer diferente as coisas que já erramos e fazer mais bem feita as coisas que já acertamos. Com esta gratidão, nós encerramos o encontro de hoje, oferecendo em silêncio a prece de Pai Nosso que você nos ensinou. Pai Nosso,